Chegando na parte final da nossa segunda unidade, eu deixei lá na apostila um texto muito interessante sobre a relação professor-aluno, que contribui bastante para a nossa atividade em sala de aula. Esse texto foi escrito por duas acadêmicas, a professora Xênia Giarola, que é mestre em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e a professora Gabriela Ferreira Andrade, que é licenciada em filosofia aqui pela UFSJ. Esse texto trabalha basicamente dois eixos importantes da relação entre professor e aluno. O primeiro deles é a relação entre disciplina e indisciplina, ou basicamente um conceito de disciplina escolar. A gente tende a achar que disciplina escolar é sinônimo daquele aluno quieto, calado, silencioso, que não fala nada, também não pergunta nada e que com isso não nos oferece nenhum tipo de resistência na medida em que a gente está passando determinados conteúdos, conversando com a turma, etc. Existe uma tendência equivocada de se entender disciplina dessa forma e, pior, de se relacionar esse modelo de aluno, o aluno muito quieto, o aluno silenciado, inclusive, ao aluno que está interessado na nossa disciplina. As professoras vão demonstrar no texto delas que essa comparação nem sempre é verdadeira e que ela comporta o risco de, na verdade, nós termos na nossa sala alunos completamente desinteressados do nosso conteúdo, desinteressados, inclusive, da prática de se fazer filosofia, mas que nós achamos que estão interessados, que estão integrados na atividade de ensino-aprendizagem, única e simplesmente porque estão em silêncio. Nem todo aluno que oferece determinada resistência, porque conversa em sala de aula, porque pergunta, porque questiona, é necessariamente um aluno problema ou um aluno que está desinteressado. Muitas vezes, o interesse está presente naquele comportamento inquieto e nós não sabemos decifrá-lo. É nesse ponto que entra uma relação importantíssima que o professor tem que aprender a desenvolver com seus alunos, na medida em que tenta compreender a realidade de cada um deles. Essa compreensão é importantíssima, inclusive, para o trabalho de adequação filosófica dos temas da filosofia à nossa realidade, que é a capacidade de abrir diálogo com os nossos alunos. Trata-se propriamente do desenvolvimento de uma relação de confiança com o alunado. O aluno tem que se sentir tranquilo de poder conversar com o professor, de expor dúvidas, de dialogar. E é importante, claro, que o professor possa abrir espaços no decorrer da aula para que os alunos dialoguem entre si e com o professor. A mediação do professor é fundamental para que esse espaço de diálogo e de debate seja aberto. Esse espaço garante não só que o aluno possa efetivamente tomar parte do aprendizado, como ele inicia propriamente a investigação filosófica. Nunca é demais lembrar, como nós já citamos Sócrates, que a atividade filosófica começou na Grécia, lá no século VI a V a.C., como uma atividade de diálogo. Sócrates, que é um dos paradigmas da filosofia grega, não deixou nenhum escrito. Ele caminhava pelas ruas da Grécia e conversava na praça pública com as pessoas. O diálogo e o questionamento eram as armas fundamentais do filósofo e era com elas que o filósofo abria aos outros e instigava a necessidade de questionamento que é tão característica da filosofia. A existência desses espaços de debate em sala de aula é muito importante, tanto pela criação de uma relação de confiança dialogal entre professor e aluno, que abre inclusive o interesse do aluno para a filosofia, como também por ser a porta de entrada da atividade filosófica, do questionamento filosófico, para que esse questionamento faça de alguma forma sentido para o aluno. É nesse tipo de espaço que ele pode ter mais facilidade, inclusive, de trazer o texto filosófico, aquilo que ele está compreendendo inicialmente pelo conceito filosófico, para uma realidade que ele vê e vive todos os dias. Pensando dessa forma, há que se perceber que a atividade de docência, a atividade do professor em sala de aula,
tem que evitar também determinados vícios que são muito característicos da nossa época em virtude da necessidade cada vez maior da gente tentar capturar a atenção dos estudantes. Existem modelos de professor que nós podemos sistematizar em 2 tipos, tal como fazem as professoras no texto que eu deixei para vocês na apostila, que são, o primeiro, o professor stand-up, que é aquele professor que é bastante despreocupado do conteúdo e que pensa muito a forma da aula como uma espécie de aula show, focada no entretenimento, para poder capturar a atenção dos alunos. Por outro lado, existe o professor que foca numa determinada concepção de autoridade, muito autoritária, por sinal. O professor autoritário é aquele que procura manter a atenção dos alunos apenas mediante um poder de coerção que ele pode exercer dentro da sala de aula. Essas 2 formas, até certo ponto, muito típicas de um professor, têm de ser evitadas na aula de filosofia. Primeiro porque elas fogem da natureza da própria liberdade de pensar filosófica. A filosofia, a autoridade filosófica, não é conquistada mediante o poder de coerção sobre os alunos. A autoridade filosófica é conquistada mediante um determinado afeto, que faça com que os alunos entendam que aquilo que está sendo transmitido para eles, de alguma forma, pertence à vida deles, ou ajuda com que eles compreendam com maior profundidade a própria vida, o próprio contexto no qual eles vivem. Essa é a única autoridade que de fato se exerce na filosofia. É a autoridade do próprio conhecimento e não a autoridade da pessoa do professor. Essa autoridade do conhecimento, ela é reconhecida pelo seu aluno quando você consegue um espaço de confiança e estabelecer um canal de comunicação aberto, franco com o seu aluno. Da mesma forma, é preciso tomar um certo cuidado com a forma da aula. É óbvio que você, como tenho dito aqui repetidamente, precisa cativar o seu aluno, mas isso também não pode ser feito mediante a espetacularização da aula, que descuide do conteúdo a ser transmitido. Esse conteúdo ele não vai ser transmitido, claro, como uma simples relação de memorização. No entanto, é importantíssimo que para que a aula faça sentido, que sejam transmitidos textos e conceitos filosóficos. São eles as ferramentas que vão abrir a compreensão da realidade para o aluno. Portanto, o professor stand-up também tem de ser afastado da nossa sala de aula. Não se trata de maneira nenhuma de oferecer um show que vai entreter os alunos. O entretenimento nem sempre significa educação, às vezes ele é apenas distração. A condução correta da aula de filosofia, como eu tenho dito, abre um espaço de diálogo, porque o diálogo é a primeira caminhada na filosofia. Diálogo feito entre os alunos e o professor e entre todos que estão no ambiente da sala de aula e os textos filosóficos. Basicamente, esse é o conteúdo da nossa primeira disciplina. Ele está todo descrito lá na nossa apostila que está à disposição de vocês e nós vamos trabalhar conjuntamente os textos que estão ali descritos. Qualquer dúvida, estaremos à disposição e desejo a vocês um ótimo semestre de estudos e que essa disciplina possa correr tranquilamente. Um abraço a todos e bons estudos!